gente, chegamos ao nosso último episódio da série Casos Clínicos. Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite a vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Karen Davis, sou tecnóloga em radiologia. Minha área de atuação é radioterapia. E para quem não conhece meu trabalho, eu convido vocês a visitar minha página no Facebook, Karen Davis, e lá tem um pouquinho do meu projeto, tá certo? Hoje nós estamos no 8º episódio da série Casos Clínicos. Esta série eu criei porque, pelo tempo que o YouTube permite ficarmos, é um ambiente favorável para abordar alguns temas relacionados aos desafios emocionais dos profissionais de saúde. Então, são temas que merecem uma abordagem mais profunda, então aqui é o melhor lugar para nós discutirmos, tem a facilidade do chat para trocarmos informações, conhecimentos, experiências. Então eu trouxe esse tema para cá, para nós podermos conversar melhor do que por vídeo gravado. Aqui fica uma coisa mais gostosa. E o título, Casos Clínicos, é que como eu sou atualmente da área da saúde e do assistencial, nós sabemos que raramente, pelo menos na minha área, é muito raro participarmos das reuniões clínicas. Então aqui ficou uma oportunidade para nós participarmos, né, porque vocês são os meus convidados, e trocarmos experiências a respeito dessas questões que são tão pouco abordadas, né, que é a parte emocional e o comportamental dos profissionais, e tão necessária, porque o desgaste da área exigiria um suporte muito maior do que o que nós temos. Mas se nós olharmos com uma outra expectativa, isso se torna uma grande oportunidade para nós, até mesmo para unir os profissionais, porque todos nós necessitamos. E a partir do momento que um busca o conhecimento, nós podemos compartilhar isso e pode ser uma grande oportunidade de fortalecer as classes, né? Porque nós somos várias especialidades. A Renata, por exemplo, fisioterapeuta, tem pessoas da enfermagem, tem pessoas que são da radiologia. Então, independente da área, nós sabemos que cada área tem a sua necessidade, mas que todas, por lidar com vidas, por lidar com doenças, por lidar com morte, tem carência na questão emocional. A questão dos episódios, eu acabei subdividindo os temas, os subtítulos, na verdade, porque reconhecimento é um tema muito amplo. E eu escolhi esse tema com base no levantamento que eu fiz com alguns profissionais, alguns colegas de trabalho, e percebi que um dos maiores desejos dos profissionais da saúde é o reconhecimento. Mas reconhecimento tem uma série de segmentos. Tem reconhecimento o auto-reconhecimento, tem o reconhecimento entre colegas, tem o reconhecimento da equipe como um todo, reconhecimento dos líderes, dos gestores, da instituição, do hospital, da sociedade. Então, nós dividimos por episódios e fomos abordando cada tema e descrevendo suas características específicas. E eu fiz em formato de reunião clínica, então eu sempre apresentava um caso, né, no perfil de um profissional, com os comportamentos mais comuns dentro de cada contexto, e fazia uma breve análise e no final uma conduta
baseado naquilo que eu tenho pesquisado já há algum tempo. E hoje, por ser o último dia, eu vou, ao invés de fazer no formato de descrição do perfil e depois as queixas, em sequência a análise e depois a conduta, eu vou substituir as queixas por uma anamnese. Só que vai ser uma história um pouco longa e com uma maior riqueza de detalhes. E aí no final vocês vão entender o porquê, tá certo? Vamos lá então? Bem-vinda, Regina, Gleice, sejam todas bem-vindas. Estava explicando aqui que estamos no último episódio e hoje vai ter um formato um pouco diferente com relação ao caso que vai ser apresentado. Tá certo? Vamos lá então? Bom, o caso de hoje é de uma mulher de 41 anos, separada, tem uma filha e a formação dela é tecnóloga em radiologia. E o porquê que ela escolheu a área da saúde? Como eu já havia falado nos episódios anteriores, grande parte dos profissionais, principalmente os que têm mais de 10, 15 anos, eles escolhem a área da saúde por amor. Mas esse amor não necessariamente nasceu de uma linda história. Pode ter nascido de uma dor e a pessoa escolhe a área da saúde como uma forma de fazer justiça, digamos assim. Então, presenciou algum evento onde houve falha, omissão, ou não teve socorro porque não tinha ninguém com conhecimento. Enfim, por algum motivo a pessoa se desperta em atuar na área, ou para repetir uma história bonita que ela vivenciou, presenciou ou ouviu de alguém próximo, ou para fazer diferente de algo que ela não concordou, mas se viu na situação e se sentiu capaz de fazer uma história diferente. Do caso que nós vamos apresentar, que eu vou apresentar hoje, também envolve essa base de história, né? Assim como muitos de vocês, a nossa paciente de hoje, ela escolheu a área da saúde com a afinidade de gostar de cuidar de pessoas. E essa afinidade, ela trouxe de uma referência de uma profissional que a acompanhou desde pequena, que, ao contrário de muitos, que muitas vezes é o pediatra ou algum outro profissional, foi uma dentista. Então, a referência dela era a dentista, já que ela iniciou procedimentos bem nova. E então, o desejo dela, na verdade, era ser dentista. Mas por questões financeiras, o que tinha de mais próximo de dentista era um curso técnico em prótese dentária. E aí ela se dedicou a estudar, fez até um cursinho pré-vestibulinho, né, porque era para o ensino médio, só que ela perdeu a prova. E aí, para não descartar todo o investimento de tempo, de até financeiro, para esse preparo para o curso técnico de prótese dentária, ela decidiu que não faria um ensino médio regular, que ela faria um técnico, e na área da saúde. E aí ela escolheu técnico de enfermagem. Pois bem, ela iniciou o curso de enfermagem, foi até o fim, se encantou com o mundo branco, com o universo
que está por trás dos hospitais, das clínicas, todo o estudo envolvendo equipamentos, técnicas, procedimentos. Ela realmente ficou muito surpresa com toda aquela novidade. E só que ela não se identificou com a função. Como ela era muito jovem e estava prestes a completar 18 anos, porque ela fez junto com o ensino médio. Então ela achou que era muita responsabilidade para aquele momento da vida dela. E aí ela não seguiu por esse caminho, não exerceu a função. Mas dessa experiência, e como todas as experiências que nós temos na vida, nós trazemos um ensinamento, tem coisas que nos marcam sempre de todas as experiências. E dessa experiência, ela guardou três encantos. Ela guardou uma visão que ela teve a respeito uma opinião que ela teve a respeito do estágio de psiquiatria, que chamou muita atenção. Um outro estágio de oncologia e uma grande amiga. E ela continuou por outros caminhos, seguiu por outras áreas, nada relacionada à área da saúde. E 8 anos depois, ela decidiu investir em uma capacitação, qualificar a sua mão de obra, né? E aí voltou a despertar o interesse pela área da saúde. 8 anos depois, ela já não se preocupava tanto com a questão da responsabilidade. Até passou pela cabeça dela a possibilidade de investir na graduação em enfermagem. Mas ela se lembrou do desconforto com relação à função. E ela viu quais eram as possibilidades e encontrou a graduação em radiologia, que fez muito sentido para ela. Pois bem, ela iniciou a faculdade de radiologia sem nenhuma área específica de interesse. Mas aí ela descobriu que tinha radioterapia. E aí acendeu a luz da oncologia que ela tinha se interessado lá atrás, no curso de enfermagem. E aí passou a fazer mais sentido o curso para ela. E foram 3 anos de aprendizado, muitas informações, muitas técnicas, muitos equipamentos, muitas novidades. Concluiu o curso, gostou muito, escolheu a área, pelo menos de coração, a área que ela mais se identificou, que foi radioterapia, que só acrescentou ao amor que ela já tinha antes, né, o despertar que ela teve no passado. E ela concluiu a graduação e aí iniciou um novo desafio, que é o mercado de trabalho. Aí é uma outra fase que exige todo um equilíbrio emocional, né? Tem um desgaste muito grande. E ela ficou 2 anos nesse processo de desgaste, de tentativas, sem retorno. Nesse período, ela decidiu dar mais um passo e ela fez a pós-graduação em radioterapia, porque de fato ela acreditava que era essa a área que ela atuaria. Então ela apostou todas as fichas que tinha nesse preparo, para que ela pudesse ter condições de entrar. E a pós-graduação seria uma forma de melhorar, né, as chances dela encontrar um emprego. E deu muito certo. Ela realmente conseguiu
o emprego através dessa pós-graduação. Então, o planejamento teve um ótimo resultado. E aí ela iniciou a sua trajetória agora profissional. Então, existe toda a adaptação da área, né? Existe um deslumbre quando se entra, porque é uma infinidade de possibilidades, de oportunidades, e ela foi aproveitando todas essas possibilidades de aprendizado, conhecendo novas pessoas, aprendendo com cada uma delas. E depois de uns 2 anos aproximadamente, ela resolveu testar o seu conhecimento no serviço público. Então, ela prestou um concurso para ver o seu desempenho, avaliar o seu desempenho, e também uma oportunidade para o que tanto se fala quando se está em serviços privados. É muito comum as pessoas falarem de estabilidade e ligar a estabilidade ao serviço público. Então, como ela estava aprendendo, ela foi aproveitando as oportunidades, fez o concurso e passou. E entrou no serviço público, ou seja, iniciou a dupla jornada. Então, agora com 2 empregos, vindo já de alguns processos de muito desgaste emocional, isso só foi se acumulando. E anos se passaram, só utilizando a sua capacidade emocional, que não atendia à necessidade da área, porque não tinha sido desenvolvida para tanta exigência. E até que chegou um momento onde ela sentiu que a capacidade intelectual dela, a inteligência dela, não era o suficiente para enfrentar os desafios que a área exigia. Então, por falta de capacidade cognitiva, ela abriu mão de um dos empregos, e foi justamente o público, por também considerar que não houve uma adaptação. Ou seja, mais uma vez, a questão emocional, colocando até em risco aquilo que a capacidade intelectual conquistou. Então, ela abriu mão de um emprego e ficou se sentindo um pouco melhor, né? Porque a exigência diminuiu pela metade. Então, ela seguiu por um emprego. Só que nós sempre buscamos um pouco mais. Sempre um pouco mais. E meses depois, ela foi promovida nesse único vínculo que ela tinha. Então, ela teve uma oportunidade e ela aceitou. Então, ela passou a exercer uma função de dosimetrista. A função de dosimetrista, para quem não conhece, ela é mais para a parte de planejamento. Ela não é tão assistencial. E como essa pessoa tinha um propósito de cuidar de pessoas, e agora ela estava numa parte mais administrativa da área, houve um desgaste emocional também, porque era uma outra situação. Aquilo que ela fazia e não exigia dela tanta energia, agora ela teve uma exigência um pouco maior, porque ela já não estava num ambiente que era confortável para ela. Ela precisava passar por um processo de adaptação.
mas como ela já vinha com falta, agora faltou mais ainda. E o fato de ter mudado de função aumenta também a responsabilidade, aumenta as exigências e, obviamente, exige maior equilíbrio. E nem a experiência, a capacidade, o amor à profissão foram suficientes para manter essa profissional nessa oportunidade. E aí ela saiu. Ficou alguns meses sem trabalhar e associou todo esse conflito às escolhas, né? O fato de ter saído do ambiente onde ela se sentia mais confortável, que era o assistencial, então ela decidiu voltar para o assistencial. Então volta para o assistencial. Começou com um emprego, daqui a pouco estava em 2 empregos de novo. E aí volta o ciclo, a mesma situação. Começou tudo de novo, os desgastes, as insatisfações. Aí, muitas vezes, como todos, os desafios eles não se limitam só ao trabalho. Nós temos outras atribuições, temos a família, os amigos, a sociedade. E aí começaram outras áreas também exigir dela equilíbrio, né? Teve casos de enfermidade na família, o pai com câncer, que já era a área que ela atuava, então inverteu o papel, já não era mais a profissional, passou a ser familiar de alguém que está em tratamento, e isso tudo consumindo, só consumindo, sem reposição. Bom, além das questões pessoais que estavam correndo junto, há alguns desafios pontuais na profissão. Então, acredito que seja comum para os profissionais terem questões que exigem um pouco mais de energia nas suas atribuições. E não foi diferente com essa profissional. Ela tinha um desafio relacionado a tratamento de crianças. E durante todos esses anos de profissão, ela conseguiu driblar situações que a expusessem a atendimento de criança. Mas chegou o grande dia dela atender uma criança. E, obviamente, a avaliação dela como profissional é o tempo que ela tem de experiência e não exatamente as experiências que ela viveu. Então, para crianças, ela era como uma profissional recém-formada ou que tivesse acabado de entrar na profissão. Então, existiam muitos desafios emocionais relacionados a isso. E durante um atendimento, ela teve uma situação específica onde ela não conseguiu prosseguir com o atendimento, porque a criança exigiu mais do que ela podia entregar. E ali, naquele momento, ela viu a necessidade de virar a chave. E dali surgiu uma oportunidade. Né? Sabendo do trabalho de alguns outros profissionais em outras instituições, ela decidiu implantar um procedimento de personalização de máscaras. É um recurso que nós utilizamos para transformar o ambiente de tratamento em algo mais leve, né, através do lúdico. Eu trouxe até uma parte de uma máscara para mostrar, depois no final eu mostro para vocês. E ali ela fez um trabalho com essa criança, personalizou a máscara dela, mas aquilo até ali era uma ferramenta de trabalho para ela, que facilitava ela se comunicar com a criança,
permitia que ela realizasse o procedimento e tudo bem. Mas, seguindo-se a vida, novas oportunidades surgiram, novas necessidades surgiram. E aí ela teve mais uma situação que exigiu dela muito mais equilíbrio do que ela tinha disponível. Ela teve mais uma situação de enfermidade na família e dessa vez houve a morte. Só que antes de ocorrer a morte, que foi com a mãe, a mãe passou pela equipe de cuidados paliativos. E para poder entender melhor como era esse trabalho, ela passou a pesquisar a respeito, a estudar, conversar com pessoas. E ela viu uma semelhança na função, na formatação do trabalho. Existia um propósito muito parecido com o que ela fez com aquela criança, com a máscara. Houve uma semelhança no trabalho, no propósito do trabalho, naquilo que eles valorizavam. E ela somou as informações que ela tinha e continuou em frente, enfrentando da forma como ela conseguia todos os desafios. Meses depois, ela também enfrentou uma outra questão pessoal de relacionamento, e isso a enfraqueceu ainda mais, e aí ela resolveu procurar uma ajuda. E aí ela buscou uma forma de se conhecer, buscou meios de autoconhecimento, para que ela pudesse entender o que estava acontecendo, o que se podia fazer. E, além disso, ela também buscou conhecimento na parte de inteligência emocional. E, conforme ela foi buscando esses conhecimentos, ela percebeu que tudo tinha uma mesma base. As questões humanas, todas essas oportunidades que a cercaram nessa trajetória, não por coincidência, mas valorizava as questões de cada indivíduo. Eles tinham uma preocupação em entender o funcionamento do ser humano e saber quais eram as formas de potencializar as fraquezas e utilizar de forma potencializar as habilidades e fortalecer as fraquezas. E ela foi juntando, fazendo uma fusão entre esses conhecimentos, e isso foi dando a ela um novo olhar sobre a profissão. E não só a respeito da profissão, mas ela começou a ter um novo olhar sobre as possibilidades que existiam dentro da sua própria rotina, sem que houvesse mais a necessidade de mudar de emprego, de mudar de pessoas, de mudar de setor, de mudar de função. Mas dentro da sua própria realidade existiam muitas possibilidades de melhoria, porque a carência emocional é uma questão muito comum. Então, muitas pessoas passaram a perguntar, a questionar, a querer saber de onde vinham as ideias, como que se chegou àquela conclusão. E aí ela percebeu que essa mistura de experiências, de oportunidades, de dores, de perdas, de frustrações, se juntasse tudo,
daria uma receita. Porque as questões de autoconhecimento é a estrutura do profissional. É isso que faz dele entender como ele funciona e o que ele pode usar em cada situação. Só que se ele não tiver um destino, do que vale ter tantas ferramentas tão complexas, tanto conhecimento? Não vale nada. Então ele precisa ter um propósito, ter um caminho e um lugar para chegar. Porque, como nós falamos ontem, naquela pirâmide, até certo ponto, o ser humano evolui com a sua inteligência. Então, ele precisa de inteligência para conquistar e construir uma base, uma estrutura da vida. Conquistar onde ele vai morar, conquistar pessoas, sobreviver, ter uma boa saúde, construir ciclos de amizade. Isso tudo depende muito mais da sua capacidade de inteligência. Só que chega um ponto que você quer um retorno. Você tem o desejo de ser reconhecido, de ter méritos a respeito daquilo que você conquistou. Porque nós somos criados com esse sistema de recompensa. Então, a gente sempre espera, de alguma forma, uma recompensa daquilo que nós fazemos. Porque nós somos criados assim. Só que chega num ponto da vida que quando o profissional já quer reconhecimento, é porque ele já chegou numa situação onde não é mais a inteligência, não é mais a capacidade intelectual dele que vai fazer dele alguém num nível mais alto. É a parte cognitiva, porque chegou o momento onde você vai administrar tudo aquilo que você conquistou. Então já não é mais trabalho braçal, é só administrar, é só criar estratégias, é só estabelecer bons relacionamentos, ficamos mais criteriosos com as coisas, mais exigentes. Só que precisa ter um equilíbrio para administrar isso. E talvez o fato de nós conquistarmos tantas coisas com a outra inteligência, parece que não faz muito sentido. Nós ficamos brigando para tentar ainda conquistar coisas com aquilo que nós sabemos fazer. Mas aí já não é mais força, é jeito, né? Uma frase bem conhecida. É o jeito de fazer, é como lidar com as coisas. E foi a partir daí que ela percebeu essa receita, porque essa receita dava os ingredientes para se administrar aonde ela estava e dar a ela a possibilidade de avançar sem mais tanta exigência de esforço, porque agora nós estamos falando de um esforço mental, de um esforço emocional. Emprego ela já tinha, moradia ela já tinha, família ela já tinha. Só que ela ainda assim tinha um vazio dentro dela. Ela queria avançar, mas o que ela tinha na bagagem dela não permitia o avanço. E agora entraram novas habilidades, novos recursos e novas possibilidades. E a partir daí ela criou uma receita e para alcançar aquele propósito que começou com o nome de cuidar de pessoas, mas hoje ela passou a chamar de um processo de transformação de vidas, talvez não faça tanto sentido para ela falar apenas com as pessoas que estão ao lado dela dentro das instituições. Por quê? Porque antes ela achava que quanto mais pacientes ela atendesse, mais pessoas ela cuidaria. É um raciocínio óbvio. Então, se ela atende 20 pessoas no emprego, se ela tem o desejo de
cuidar de mais vidas, ela tem que arrumar outro emprego para atender mais 20. Isso é um raciocínio da parte da inteligência, do intelectual. Mas, se pensarmos se usarmos o cognitivo, você não necessariamente precisa estar em outro emprego que te limite a 20 pessoas. Você pode usar recursos para multiplicar essa receita, para que pessoas possam, cada uma delas, atender 20 pessoas. Então, o alcance é muito maior. Mas isso só vem à mente quando o corpo não está te exigindo tanto. Quando tem a paz para raciocinar e analisar as possibilidades. Porque quando eu tenho uma urgência, eu vou recorrer ao que está mais fácil, que está mais perto. Mas quando eu tenho tranquilidade para analisar o todo e não colocar limite nas coisas, as portas se abrem. E hoje ela tem a oportunidade de falar com o mundo. E em momentos até de restrições sociais, como por exemplo na pandemia, ela teve um alcance internacional. Através de um canal, ela pôde fazer uma apresentação com uma transmissão para um outro país. Então vejam que é só uma questão de conhecimento, equilíbrio, propósito. É óbvio que isso é algo simples, mas não é algo fácil. Mas é possível. Tão possível que hoje vocês estão me assistindo. Porque essa personagem sou eu. E a amiga que eu falei, que eu trouxe junto com os outros dois amores, que foi a psiquiatria. A psiquiatria eu não vou explicar porque é um pouco óbvio. Na verdade, eu quero dizer que eu sou louca por humanização. A oncologia foi a área que eu guardei no coração e hoje tenho o privilégio de atuar. E a grande amiga é a Adriana, que está aqui no chat e me acompanha desde os primórdios, onde eu nem queria trabalhar na área da saúde porque achava que tinha que ter muita responsabilidade. Aliás, não queria trabalhar na enfermagem. E com essa história, eu encerrei essa série com essa história porque eu percebo o quanto as pessoas buscam por reconhecimento. E quando o profissional chega nessa fase de reconhecimento, caiu um cisco no olho, Dri. Eu preciso beber água. Desde o início a Marisa sabia que era eu, olha só. Então, eu percebo que os profissionais entram numa guerra interna porque eles sabem que eles são bons. Quando o profissional busca reconhecimento, é porque ele sabe da sua capacidade. Ele já tem uma experiência muito grande no que ele faz. E realmente são profissionais muito bons. E aí se torna uma questão de injustiça até ele não ter reconhecimento. Essa é a sensação que se tem. Saber que é bom, saber o quanto batalhou para chegar até determinado momento
da trajetória profissional, saber o quanto pagou, não só monetariamente, mas emocionalmente para estar onde está e enfrenta essa guerra de não ser reconhecido. Só que a questão, a grande descoberta é essa. Nesse momento, não é mais a sua capacidade intelectual que te faz avançar. A partir do momento que você atinge esse patamar, onde você identifica que você não é reconhecido, é que você já está naquele penúltimo degrau da pirâmide. Então você já precisa de outras ferramentas. E às vezes o profissional já está cansado para aprender outra coisa. Então ele começa a encontrar fugas para justificar essa falta de entendimento. Então o que ele diz? Falta pouco para eu aposentar. Eu não vou mexer com isso. Não vale a pena investir nisso. Só que quando nós dizemos que não vale a pena investir nisso, é como se nós já não estivesse pagando alguma coisa, né? Então, o não fazer traz a falsa sensação de que eu não vou gastar mais. Só que nós esquecemos que alguma coisa já está sendo paga. E talvez o preço que você está pagando é muito maior do que aquilo que você poderia investir para ter o que você merece ter. Porque capacidade você já tem. Você só precisa alterar as ferramentas para chegar aonde você quer. E isso gera em nós uma consciência para a sociedade, porque a partir do momento que o profissional descobre isso, não tem limite mais. Não tem limite de equipe, não tem limite de setor, não tem limite de instituição, porque abre um portal. E aí você faz aquilo que faz sentido para você, mas em tudo que você fizer você vai ter êxito, porque o seu êxito já não está mais em pessoas específicas ou pré-estabelecidas. É você que escolhe de onde vem o seu retorno. E com o entendimento, você vai escolher exatamente aonde o retorno é constante. Então, você encontra satisfação todos os dias. Você encontra satisfação a cada atendimento. Porque a sua satisfação talvez não represente um atendimento da solicitação de alguém. Por exemplo, o paciente pede uma coisa que você não consegue entregar, mas esse impedimento na entrega não é exatamente algo que é a sua função. Eu até contei uma história de uma profissional que não conseguiu adiantar o tratamento de um paciente. Só que quando ela tem clareza do que ela fez, ela sabe que ela fez muito mais além do que a sua função exige. E o paciente ele pode ir embora insatisfeito com o resultado, mas satisfeito com o seu atendimento. Mas quando o meu emocional está abalado, eu me contamino com o processo. Então a frustração de não entregar a ela o que ela pediu me impede de ter satisfação naquilo que eu fiz. Porque isso depende de equilíbrio emocional. O paciente morreu, eu perdi o paciente. Não, você não perdeu o paciente. O paciente morreu. Mas até o momento da morte, ele teve o melhor de cada fase. E o responsável por melhor de cada fase foi você. Então a sua missão está cumprida com honra. A parte emocional é a parte emocional, em questão de uma vida que se foi,
de um ciclo que se encerrou. Essa parte é do ser humano, é a essência do ser humano. O se compadecer com esse processo é a essência do ser humano. Mas isso afetar a sua satisfação profissional, a sua realização profissional de você ir para casa, levando dentro da sua bolsa a plaquinha de missão cumprida, é outra coisa. Então, com o equilíbrio, nós conseguimos colocar cada coisa no seu lugar. E quando nós conseguimos organizar a casa, nós temos prazer em estar nela. E é por isso que eu tenho muito prazer em estar na área da saúde. Porque hoje eu consigo encontrar satisfação nos pequenos detalhes. E ainda naqueles que não me dão tanta satisfação, eu consigo saber até aonde vai aquele desafio, porque eu conheço os meus limites. Então, eu uso os meus recursos para que aquilo me afete o menos possível. Porque, como eu disse ontem, o conhecimento não te impede de passar por situações. O conhecimento pode não trazer transformações aonde você gostaria que tivesse, mas esse conhecimento garante que você tenha controle sobre o efeito do que as coisas têm no seu coração e na sua mente. E é exatamente isso que eu acredito que possa se chamar de reconhecimento. Tá certo? Nadir, olha só, Nadir. Nadir é o grande responsável por tudo isso que eu estou falando, é meu pai. Muito obrigada pela presença, pelo carinho de vocês, por essa trajetória dessa série, de investir o tempo de vocês, porque tempo é o que nós temos de mais precioso. Nós que trabalhamos na área da saúde sabemos que o que nós temos de mais precioso é o tempo. E é um privilégio para mim poder receber de vocês o que vocês têm de mais precioso para ouvir aquilo que eu acredito e espero que isso seja também uma forma de retribuir a vocês esse investimento de tempo, compartilhando o que eu tenho buscado, acreditado e investido também muito tempo para transformar numa receita. E não faria sentido para mim só eu consumir o produto da minha receita. Eu preciso compartilhar porque é isso que valida o meu propósito de transformar vidas. Tá certo? Muito obrigada, Adriana. Marisa entrar na fila? Que fila? A live poderia continuar, Gleice? Vamos criar novas séries com novos episódios e com certeza porque a humanização prega relacionamentos, né? Então não faz sentido interromper. Nós só vamos trocar de personagens, de cenários, porque como é um assunto que envolve todas as áreas, não só da saúde, mas da vida, nós temos assunto para a vida toda. Disso vocês podem ter certeza. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Foi um presente poder passar esses dias, 8 dias. Um beijo no coração, Adriana, Dona Lourdes, Renata, Regina, Gleice, Marisa, Nadir, Milena, minha filha. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada a todos. Moza chegou agora. Um beijo. Perdeu, Mozart. Você perdeu. Mas vai ficar gravado. Deixem seus comentários. Vamos
conversando, nos comunicando através das redes sociais, do Facebook, minha página Karen Davis. Vamos trocando conhecimentos, vamos nos comunicando lá, que em breve, com certeza, teremos novos encontros como esse, tá certo? Um ótimo final de semana, bom feriado para vocês e fiquem com Deus. Ah, eu esqueci de mostrar a máscara. Essa é uma parte da máscara do Homem de Ferro, de uma criança que terminou o tratamento. A parte maior, que é a parte vermelha do Homem de Ferro, ficou no hospital. Mas esse é um dos trabalhos que eu faço. A Marisa é uma paciente minha também, ela recebeu uma máscara. A dela foi o tema do Baile de Veneza. Foi uma máscara que eu tive um prazer imenso de fazer. E lá nas minhas redes sociais tem mais algumas amostras desse trabalho. Tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.